Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Flávio Calazans, Calazans, e nós vamos falar hoje sobre um quadro, que não é bem um quadro, é um afresco, né? Mas um quadro muito famoso que é a Santa Ceia. Câmera close, câmera zoom, por exemplo, mostra a Santa Ceia. A Santa Ceia é um afresco feito em duas camadas de gesso, pode mostrar ela, não precisa me mostrar, por Leonardo da Vinci, é chamada Última Ceia, né? No convento dominicano. Lembra que os dominicanos são os dominicanes, são os cães do Senhor, um pessoal muito severo em relação à fé, que são os pais da Inquisição, inclusive. Ele ficava no convento dominicano, ao lado da igreja Santa Maria della Grazie, em Milão. E ele levou 3 anos para ser feito em camadas de gesso fresco. Então, todo mundo sabe, isso aí é Jesus e são os 12 apóstolos. É Jesus e são os 12 apóstolos. E tem uma coisa por trás, uma mensagem nele aqui que é muito interessante. Voltando aqui, câmera close, voltando aqui, é o seguinte: quando os homens pré-históricos, os primeiros homens, saíam e olhavam, o sol se punha, eles viam que passava o sol de dia, e aí à noite o sol se punha e tudo ficava escuro, e aí eles olhavam para a noite no escuro, para o céu, e eles viam a lua, viam as estrelas, viam que a lua fazia também um arco, ela começava e terminava, viam que durante o mês a lua mudava de forma, crescente, minguante, cheia, lua nova. Então eles foram percebendo esses ciclos de 28 dias, que é por isso que é chamado mês. Mês é o termo para menstruação, que é o ciclo de 28 dias da mulher, da fertilidade. Então, essas coincidências, como por exemplo, a mulher está grávida, na lua cheia ela costuma dar à luz quando está no final do parto, da gestação, eles começaram a perceber essas coisas. Então, todos os povos do mundo, babilônios, sumérios, caldeus, assírios, egípcios, chineses, aonde você olhar, aborígene australiano, maia, tolteca, asteca, olmeca, inca, aonde você olhar, você vai ter gente olhando para as estrelas. Então você vai ter o conhecimento das estrelas, a astrologia, o estudo das estrelas, que aliás está no Trivium Quadrivium, no Trivium Quadrivium, no estudo as bases do estudo, que o Quadrivium são 4, o Trivium são 3, e os dois juntos formam o número 7. Então são símbolos, números místicos, números mágicos. Então, quando você entra, então rapidamente só isso. Então, basicamente, você tem essa coisa que seriam esse ciclo, o ciclo aqui no desenho meu, feito com a Ivani fez essa parte, minha esposa, eu fiz a parte de cima, que é a estrutura da astrologia. Então você tem dessa questão, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre esse desenho. Então, na astrologia, você vai ter 12 meses do ano. Esses 12 meses do ano são os ciclos de plantar, de colher, de cheia, de inverno, de verão. É o ciclo da natureza. É um ciclo que aqui no Brasil você não sente muito, mas lá no hemisfério norte você sente bastante a diferença entre uma primavera, um verão, um outono, que as folhas todas caem, um inverno que neva e fica tudo branco e o mundo para. Então, dentro disso, os antigos perceberam que havia, em todos esses povos, em todos os continentes, que havia esse ciclo, e aí eles dividiram isso em 12 mês, que são os meses de 30 dias, pois o calendário romano, por causa de Augusto, tem que ter mais meses que Júlio César e Augusto Imperador, então eles acabam dando uma mudança, fica 30, 31 e tal, mas originalmente o calendário era lunar e era de 28 dias, depois ele vai sendo alterado. Dentro disso você vai ter os 12 signos do zodíaco. Zoo, animais, e dial, signo, o círculo dos animais, dos bichos, que é o oros, céu, scope, observar, scope, céu, observar o céu, horóscopo. Então você observando o céu, você vê um ciclo, e esse ciclo são as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel são os 12 meses do ano, são os 12 trabalhos de Hércules, são os 12 cavaleiros do rei Arthur, são os 12 pares de França, de Carlos Magno, e são todos os 12 que você possa imaginar. Então, é uma repetição disso. Aqui tem um desenho, uma história em quadrinho, não é bem uma história em quadrinho, é um álbum de explicação do Will Eisner. O Will Eisner é um cara de quadrinho que fez um personagem famoso chamado Spirit, e aqui você vê o ciclo, com o símbolo de cada signo, e em cima o biotipo. Existe uma astrocaracteriologia, existe uma figura de caráter, uma figura de estrutura dos astros, que é o que chama a atenção das pessoas para o zodíaco. O Áries, com o biotipo do Áries e com os comportamentos do Áries,
Você tem, em seguida, você vai ter todas as combinações do Áries com os outros signos, profissões, amor, cuidados, tal. Depois você vai ter, Gêmeos, a mesma coisa. São afinidades, né? São afinidades. Isso. Leão, o leão expansivo, solar, é cardinal, né? Virgo, Virgem, Libra. Então você vai ter cada um deles, são piadinhas, são cartoons, mostrando como que esses 12 signos têm suas características, suas atribuições. Então, voltando, câmera close, voltando para a última ceia. Se você olhar a última ceia, cada um dos 12, Jesus é o Sol, e os 12 são as constelações, são os signos. As constelações de Pícis, de Taurus, de Gêmini, todas as constelações. Só para ver que são, rapidamente, só para o pessoal ver, dá um print depois na câmera, na tela, que você vai ver que são as constelações. Dá para ver. Cada um deles é uma constelação, ele representa uma constelação. Aí você fala, tá inventando isso! Basicamente não, porque quando você entra numa catedral gótica, numa de verdade simbólica, eu aconselho a Basílica de São Marcos de Veneza, porque essa basílica é baseada nas igrejas ortodoxas, nas igrejas bizantinas, que são as mais antigas, e elas seguem a rigor a estrutura. Muita coisa foi apagada nas reformas. Mas quando você sobe os degraus da igreja, da catedral gótica, você entra numa área chamada Galileu. Galileu, que é onde Jesus nasceu. Você se lembra que eram 3 reis magos e que eles vêm seguindo uma estrela, que é a estrela de Belém? São astrólogos. Tem uma porta, né, nesse Galileu, para entrar na nave, Sim, né? Você tem 12 portas, 12 colunas. Tem as portas e tem 12 colunas. O que eu estava falando dos 3 reis magos, os 3 reis magos são astrólogos. Eles vão encontrar Jesus seguindo uma estrela. E eles levam ouro para um rei, mirra para massagear o corpo de um homem, um bálsamo, e incenso para o Deus encarnado, o Deus vivo. Então os 3 presentes dos 3 reis magos também são simbólicos. Quando você entra no Galileu da igreja, você tem uma abertura, e na Basílica de São Marcos de Veneza é bem mais claro, que tem as figuras coloridas em cima, os discos, os 12 signos. Você tem a sequência dos 12 signos. Lidos da esquerda para a direita, como o hebreu lia, né? O hebreu, o árabe, eles leem da direita para a esquerda. Então aqui você vai ver os símbolos, cada um dos apóstolos, ele representa uma das 12 tribos de Israel e um dos 12 signos do zodíaco. Esses são os símbolos que representam esses símbolos, essas constelações. Essas constelações. São as mesmas constelações que estão aqui, tem um símbolo que é o desenho que está dentro delas, é desenhado. Então são os símbolos deles, porque é aquário, porque é Áries, porque... E também são... Aqui tem o desenhinho, para você ficar mais claro. Tem o desenhinho deles, Jesus é o Sol, e cada um deles é um signo. Olha lá, Virgo... Escorpião, deixa mais isso. Então cada um deles é um símbolo, é um signo, e eles são o ciclo do zodíaco. Daqui, outono, verão, primavera, inverno. Você tem as 4 estações, com as sequências deles. Então eles têm toda uma cosmologia dentro da Santa Ceia. As expressões corporais deles, caiu tudo. As expressões corporais deles também têm a ver. Aqui, para você dar um print também na página, estão os nomes deles. Jesus é o Sol, em cima eles estão com os números. E aí você vê quem é São Paulo, quem é Bartolomeu, quem é Tiago, quem é Tomé, quem é Judas. São cada um deles com um númerozinho, para você ver que eles são os 12 apóstolos. Que signo que é o Judas? Judas é Escorpião, ele está aqui. Lógico. Ele está aqui, mostra aqui. Esse é Judas, esse daqui é Judas. Vê que ele está com o corpo assim... se afastando, porque Jesus fala, um entre vós irá me trair, e o corpo dele é o único que está se afastando, enquanto os outros se aproximam, ou conversam entre si. Ele está inclinado para trás. Ele dá uma retraída para trás. Se você observar aqui na ampliação, é que teria que dar um zoom lá para você ver, mas não, aqui já está dado o zoom. Eu dei. Aqui você tem o saco com as 30 moedas. Então o Judas Iscariotes, que é Escorpião, segurando o saco com as 30 moedas. Escorpião é um signo de água. E aqui tem a estrutura de Jesus como o Sol e o disco. Se você olhar, são os signos e as posições deles em função de Jesus, formando as esferas que são os períodos, os blocos dos anos. São os signos de água, ar, terra e fogo, em cardinais, etc. Aqui você tem a perspectiva do olho de Jesus, forma todas as linhas do quadro, e o olho dele está na linha com os outros apóstolos, alinhado. É a geometria sagrada que está escondida dentro. Como se fosse um poente, né? Sim, lá está o poente, eles estão comendo ao pôr do sol, com as divisões.
Isso aqui é o segmento áureo, é a divisão em geometria sagrada, em figura sagrada. Nós temos um vídeo sobre geometria sagrada, onde eu falo que a orelha é da sobrancelha ao seu nariz, forma a sua orelha, e várias outras regrinhas de proporções que estão no seu corpo, que são do desígnio, o desenho de Deus. Aqui uma coisa interessante que a posição que eles estão forma, se olhar os símbolos de cada signo, a mão, o olho, a cabeça, eles formam uma partitura musical. Então existe um segredo musical também dentro dela. E por último o ciclo, formando todos os ciclos sobrepostos, mostrando a sequência de verão, inverno, solstício, equinócio e os blocos de signos na sua sequência, que são primavera, verão, outono e inverno. Esse aqui resume os anteriores. Então, basicamente era isso. Voltando para o quadro grande, vamos olhar o quadro grande. O que tem ali é uma mensagem... não é bem mística, porque todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que eram os 12 signos, não está escondido. E lembra, isso aí é um convento dominicano. Os dominicanos são os caras da Inquisição, é o pessoal que montou a Inquisição. Domini, Senhor, canis, cães. São os cães do Senhor. Eles nunca iam deixar o cara fazer escondido, como você vê nos livros de romance americano, que é o Código da Vinci, o Segredo da Vinci. Oh, ele escondeu dos padres bobinhos, porque ele era não sei o quê. Não, isso aí foi desenhado, isso foi observado, isso foi aprovado, as cores foram aprovadas, tudo foi aprovado, e isso aí levou 3 anos fazendo, gente entrando e saindo. Fora que o tamanho, né? Não, o tamanho, isso aí não é desse tamanho não, eles são tamanho natural. São o tamanho de pessoas mesmo. Não dá pra você dar até escondidinho num cantinho. Não tá não, é do tamanho de uma pessoa, é enorme. É enorme. E tem essa coisa, são 3 anos o cara fazendo. Entrando gente, olhando, vendo. Ou seja, não tem como estar escondido, não tem nada escondido aqui. São realmente os 12 apóstolos, são as 12 tribos de Israel, são os 12 signos do zodíaco, e essa é a mensagem. Esse é o negócio. Então é isso aí, o pessoal fala muita coisa da Santa Ceia, né? Principalmente desse afresco, não é um quadro, ele está grudado na parede, é gesso que foi passado na parede, são 2 camadas de gesso, ele fez a primeira, depois ele pintou a segunda, ele levou 3 anos fazendo isso, morando no convento, não porque o convento é de freira, mas morando ali perto, né? E em Milão. Então, se você quiser visitar isso, você não vai no Museu do Louvre, você não vai no Museu de Nova York, você vai a Milão, você vai entrar na igreja Santa Maria della Grazie, em Milão, na cidade de Milão. Milão é a capital da moda, né? O pessoal, a mulherada vai gostar porque pode comprar umas bolsas e sapato lá. Então, você vai, entrando nessa igreja, você vai ver no refeitório, que as freiras estavam comendo enquanto tinha isso em cima. Lembra que o padre que faz confissão das freiras é um cônego, um cara especialista em freiras, né? Então, ou seja, isso aí foi muito visto, muito aprovado, não tem como ser um código secreto que foi feito. Tanto não é que no Galileu, que é uma parte da arquitetura das igrejas, tem os 12 signos em cima, tem as 12 colunas com os 12 signos. Então a astrologia é a base, os signos que são na astrologia se repetem na alquimia. Os signos são alquimia, se repetem na heráldica, nos escudos. Os signos são na heráldica, se repetem na mão, porque cada dedo é um anel, esse é o anel de Mercúrio, Hermes. Então cada dedo, essa figura, o anel nesse dedo potencializa as capacidades do planeta. A palma da mão na quiromancia também é monte de Vênus, monte de Saturno, monte de Lua. Você tem todas as figuras estão aqui na palma da sua mão, o pessoal que lê mão das linhas. Então isso está na palma da sua mão. Aliás, um parente também. Foi um cara inglês que estava num grau de uma ordem esotérica e estava estudando, era o grau que ele estudava quirologia. Ele estava estudando as linhas da mão. E como ele era policial, ele era do negócio chamado Scotland Yard, na Inglaterra, ele mandou pegar todos os prisioneiros e imprimir a palma da mão num cartolina com tinta para ele examinar, porque diziam que não havia 2 palmas da mão igual. 2 iguais. Ele descobriu que não tinha mesmo 2 iguais, mas olhando os detalhes ele percebeu que a ponta dos dedos era diferente em cada pessoa. Ele foi aprofundando isso e ele descobriu que as pontinhas dos dedos, realmente os riscos são únicos. Cada pessoa é uma única, é indivíduo único, não tem 2 iguais. Então foi provado uma regra da quiromancia de que existe sim uma figura na mão que é individual de cada pessoa. Então essa figura hoje chama papiloscopia, é a impressão digital. Essa é a origem da impressão digital. Por último, todas essas ciências esotéricas, alquimia, astrologia, o tarô, geomancia, o que você quiser, elas todas, tem um exemplo que eu acho muito legal, dado pelo professor, o Olavo de Carvalho, é um exemplo que ele dá no livro A Filosofia e Seu Inverso. Então no Filosofia e Seu Inverso, o Olavo fala o seguinte: cada uma dessas áreas, dessas ciências esotéricas, que na verdade são uma coisa só,
que vem da astrologia para alquimia, para quiromancia, para o tarô, para etc., geomancia, para tudo, que começa com a astrologia, porque começa olhando para o céu antes de ter qualquer outra coisa. Todas essas coisas unidas seriam como caquinhos de vidro. Acho que vocês nunca ouviram falar disso, mas existia um negócio chamado caleidoscópio, kaleidos belo, kalos, belo em grego, escópio, observar. É um tubinho com um monte de caquinho de vidro dentro, ou pedrinhas transparentes dentro. Você olha contra a luz e sacode. Né? Tem espelhos nas laterais. Tem espelhos nas laterais para refletir. Então, quando você sacode aquilo, eles vão mudando de posição e vão formando figuras, porque eles vão se repetindo nos espelhos, né? Esse caleidoscópio, o Olavo dá uma frase muito legal sobre isso, muito interessante. Cada uma desses caquinhos de vidro colorido é uma dessas ciências: alquimia, astrologia, cabala, tarô, geomancia, etc. Cada uma é uma dessas ciências. E a unidade do conhecimento é a luz que atravessa elas. Então essa luz que atravessa os caquinhos e que dá a eles as formas e que faz quando eles se sobrepõem, você pode chamar isso de interdisciplinar, de multidisciplinar ou de transdisciplinar quando eles se atravessam. Então são estruturas de pensamento que vão ser nas sobreposições dessas ciências. Isso é a unidade do conhecimento. Há uma unidade do conhecimento que é essa luz divina que atravessa, é a Sófos, a sabedoria. Lembra quando fizeram lá em Bizâncio aquela igreja, Santa Sofia? Não é uma mulher chamada Sofia, não. Sofia é sabedoria em grego. Santa Sofia é santa sabedoria. É o santo conhecimento. Por isso, quando os mouros chegaram lá, os muçulmanos, os turcos, eles não destruíram, eles só fizeram os minaretes, mas eles não podiam destruir porque aquilo era a sabedoria de Deus, não era uma pessoa. Era abstrato, era bem abstrato. Então, a Santa Sofia é um exemplo disso, dessa visão. É o Sófos, a sabedoria. O filosófos, a amizade e a sabedoria, é o filósofo. O filósofo é aquele que busca a sabedoria, sabendo que ele nunca vai ter, porque a sabedoria é de Deus. Você só vai ter a sabedoria, quanto mais perto você chegar de Deus, mais você vai receber a revelação desse conhecimento. Passa a intuição por esse conhecimento, por presença, por vários outros nomes. Então é isso, hoje nós vamos só falar aí sobre a Santa Ceia, está na moda. Depois da Olimpíada de Paris em 2024, o pessoal falou muito da Santa Ceia, muito trique-trique, então eu esperei um pouco para abaixar a poeira, para a gente poder fazer esse vídeo. Então a Santa Ceia por Calazans Zanzans.